A Ascensão de Isaías é um apócrifo do Velho Testamento que remonta do Iode século compilado por um desconhecido erudito cristão. De acordo com a teoria de Robert Charles, o texto incorpora três seções distintas. O primeiro parece ter sido escrito por um autor judeu e os outros dois por autores cristãos. Como se estabelece ter sido escrito no primeiro ou segundo século após a ressurreição de Jesus Cristo, sua credibilidade é bastante duvidosa. Contém três diferentes seções relacionadas ao profeta Isaías. A primeira parte do livro é chamada de Martírio de Isaías. Nele, fala que, antes do rei Ezequias morrer, Isaías o adverte que seu filho Manassés não vai seguir seu caminho. Quando Manassés assume, Isaías e um grupo de colegas profetas vão para o deserto e um demônio chamado Belial inspira o falso profeta Berquira a acusá-lo de traição. O rei condena Isaías à morte serrando-o ao meio, conforme a narrativa judaica. A segunda parte do livro é chamada de Visão de Isaías ou Testamento de Ezequias. Nesta parte, o autor pode ter incorporado um apocalipse, ou revelação, de origem cristã e que provavelmente seja uma lenda que fala de uma visão da vinda de Jesus, da corrupção posterior da igreja cristã, do estado de Belial, e da segunda vinda. A terceira parte descreve a viagem de Isaías através dos sete seus, e fala da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O apócrifo Ascensão de Isaías consiste de, mais ou menos, três manuscritos etíopes, mas fragmentos foram escritos em grego, latim e eslavo antigo. Todos os três textos parecem ter sido escritos originalmente em grego, mas é possível que o texto designado por Martírio de Isaías tenha sido escrito a partir de um original escrito em hebraico ou aramaico. O nome do livro era conhecido por Epifânio Jerônimo de Estridão, primeiro compilador e tradutor dos textos hebraicos do Velho Testamento e dos textos escritos em grego do Novo Testamento, para o latim, originando a chamada Vulgata. Estes três textos não foram reconhecidos pelo cristianismo por serem considerados apócrifos e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. A Ascensão de Isaías é um texto pseudepigráfico judaico-cristão. As estimativas acadêmicas sobre a data da ascensão de Isaías variam de 70 d.C. a 175 d.C. Muitos estudiosos acreditam que seja uma compilação de vários textos completados por um escriba cristão desconhecido que afirmou ser o profeta Isaías, enquanto um número crescente de estudiosos nos últimos anos argumentou que o trabalho é uma unidade de um único autor que pode ter utilizado várias fontes. Muitos estudiosos viram algumas semelhanças entre o gnosticismo e a ascensão de Isaías. Datação do texto. Acredita-se geralmente que o texto é composto de três seções diferentes escritas em épocas diferentes, por autores diferentes. A seção mais antiga, referente aos capítulos 3 horas e 13 minutos a 4 horas e 22 minutos, foi composta por volta do final do primeiro século depois de Cristo ou talvez início do segundo século e acredita-se que seja um texto de origem judaica que mais tarde foi redigido por escribas cristãos. A data da visão de Isaías capítulo 6 a 11 é bem mais difícil de determinar, mas não é mais recente do que o terceiro século, uma vez que Jerônimo 347 a 420 d.C. cita um fragmento da obra em alguns de seus escritos, mas a partir de evidências internas parece que o texto deve ser colocado antes do final do segundo século depois de Cristo. Todo o trabalho foi montado em uma data posterior por Marian Kine, que escreve. Não se sabe exatamente quando as três sessões da Ascensão foram combinadas. O fragmento grego do século V ao VI, o palimpsesto que contém o texto dos fragmentos da primeira tradução latina também do século V ao VI, e a tradução etíope que foi feita em algum momento do século IV ao VI, todos pressupõem a existência da obra completa. Mas o caráter dos erros no fragmento grego e no palimpsesto latino sugere que a obra completa já existia há algum tempo quando esses manuscritos foram copiados. Assim, parece provável que as três seções da Ascensão tenham sido reunidas no terceiro ou quarto século depois de Cristo, e isso é confirmado pelo fato de que Jerônimo parece ter conhecido o livro completo. É possível que houvesse dois estágios no processo: primeiro, a combinação de 3 horas e 13 minutos a 4 horas e 22 minutos com o martírio, e segundo, a combinação do martírio ampliado com a visão. Coip, portanto, data todo o texto como sendo escrito entre 150 e 200 depois de Cristo, mas reunido posteriormente. A maioria dos estudiosos concorda que uma data de meados ao início do segundo século para a parte principal do documento é provável, datada, em seu presente, pelo menos no início do segundo século. O livro tem três seções principais. A primeira parte do livro, capítulos 1-5, geralmente chamada de Martírio de Isaías, relata e expande os eventos de Segundo Reis, capítulo 21. Isaías adverte o moribundo Ezequias de que seu herdeiro,
Manassés não seguirá o mesmo caminho. Quando Manassés assume o controle e o aviso de Isaías se mostra verdadeiro, Isaías e um grupo de outros profetas seguem para o deserto, e um demônio chamado Beliar inspira um falso profeta chamado Bequira a acusar Isaías de traição. O rei, consequentemente, condena Isaías à morte, embora Isaías se esconda em uma árvore, ele é encontrado e Bequira lidera a execução. No meio disso, 3 horas e 13 minutos a 4 horas e 22 minutos, está um apocalipse cristão chamado Testamento de Ezequias, descrevendo uma visão da vinda de Jesus, a subsequente corrupção da igreja cristã, o governo de Beliar e a segunda vinda. Tudo isso é formulado de tal forma que é claramente um código para a perseguição da igreja por Nero e a crença de que Nero era um anticristo. A segunda parte do livro, capítulos 6 a 11, é chamada de Visão de Isaías e descreve uma jornada auxiliada por um anjo, antes dos eventos da primeira parte do livro, por Isaías através dos 7 céus. É escrito de uma perspectiva cristã, concentrando-se em Jesus nomeado como o amado no texto, descendo por cada um dos seus disfarçando-se de anjo em direção à terra, seu nascimento terreno, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Os manuscritos completos existentes da Ascensão de Isaías incluem um breve relato da Natividade, nascimento e crucificação de Jesus 11 horas e 2 minutos a 22. De acordo com Jonathan Coimbit, essas tradições expandidas são encontradas na tradução etíope, enquanto a eslava e uma das duas traduções latinas a substituem por um breve resumo das tradições de aparência terrena. Além disso, ele afirma que a visão comum entre os estudiosos é que 11 horas e 2 minutos a 22 foi originalmente na ascensão de Isaías e não uma inserção ou adulteração posterior. Elementos da ascensão de Isaías são paralelos em outros escritos judaicos e cristãos. O método da morte de Isaías cerrado ao meio por Manassés é aceito tanto pelo Talmud da Babilônia quanto pelo Talmud de Jerusalém e é provavelmente aludido pelo escritor da Epístola aos Hebreus 11 horas e 37 minutos. O demônio Beliar aparece em várias obras apócrifas, incluindo o Livro dos Jubileus, o Livro de Enoque, os Testamentos dos 12 Patriarcas e os Oráculos Sibilinos. Finalmente, a jornada de Isaías pelos 7 céus é paralela à de Enoque no segundo livro de Enoque. A primeira seção do texto também contém hostilidade contra os samaritanos, uma seita judaica que afirma serem judeus deixados para trás durante o exílio babilônico, rejeitados pelo restante. Alguns estudiosos observaram que a ascensão reflete uma perspectiva prototrinitária, como quando os habitantes do sexto céu cantam louvores ao Pai primordial e seu amado Cristo e ao Espírito Santo. Larry Hurtado escreve. A narrativa mais extensa da adoração celestial está em 9.27 ao 42, no entanto, onde uma visão triádica semelhante é apresentada. Tendo alcançado o sétimo céu, que é banhado por uma luz incomparável, Isaías vê inúmeros anjos e todos os justos desde o tempo de Adão. Então, depois que seu anjo guia explica como a descida do amado possibilitará que os justos recebam seus mantos, coroas e tronos, Isaías vê uma figura cuja glória excedeu a de todos sendo adorada por Adão, Abel e todos os outros justos e anjos. Crucialmente, neste ponto, o anjo guia orienta Isaías a adorar este, a quem o anjo identifica como o Senhor de todo o louvor que você viu, o amado. Isaías se junta à adoração e louvor cantado dirigido a esta figura. Em seguida, outra figura gloriosa se aproxima, posteriormente identificada como o anjo do Espírito Santo que falou em você e também nos outros justos, e Isaías também é instruído a se juntar aos anjos na adoração a este. Finalmente, em um clímax cuidadosamente preparado para esta cena, Isaías vê a grande glória mas com seu espírito, pois parece que seus olhos estão cegos pela luz desta glória, e ele relata com o meu Senhor e o anjo do Espírito ambos ofereceram adoração a esta terceira figura, junto com todos os justos e os anjos. A ascensão de Isaías sugere a crença cristã primitiva no subordinacionismo, semelhante à de Origênesis e, mais tarde, Novaciano. O texto descreve a adoração da grande glória pelo amado e pelo anjo do Espírito Santo, implicando hierarquia nas fileiras da Trindade. Além disso, sugere-se que os anjos que acompanham Isaías em sua ascensão não são outros senão Jesus o amado e o anjo do Espírito Santo. Pelo texto que rotula Jesus e o Espírito Santo como seres angélicos, estabelece-se uma cristologia e pneumatologia que distinguem o Senhor de meu Senhor e do Espírito Santo. Isso seria motivo para rotular a história como herética na tradição ortodoxa ocidental, juntamente com crenças teológicas semelhantes, como o arianismo. No entanto, os primeiros judeus cristãos, provavelmente na região palestina, teriam considerado esta história influente na compreensão da teologia, pneumatologia e cristologia, em grande parte devido à sua referência aos profetas das escrituras hebraicas. Os demônios teológicos observados no texto são: Belial é o anjo da ilegalidade antinomianismo, e também é identificado como Samael e Satanás.
E Manassés desviou seu coração para servir a Belial, pois o anjo da ilegalidade, que é o governante deste mundo, é Belial, cujo nome é Matambuxos. Samael é identificado na visão que Isaías experimentou, em que ele ascendeu ao firmamento e observa, ali vi Samael e suas hostes, e houve grande luta nele. Samael também é frequentemente identificado como Marquira, rei do mal, rei dos ímpios, ou mensageiro do mal, anjo da iniquidade, que são todos epítetos do falso profeta enviado por Belial para acusar Isaías de traição. De acordo com a teoria de Rua H. Charles, o texto incorpora 3 seções distintas, cada uma delas uma obra separada que é uma única compilação aqui. Destes, o primeiro, parece ter sido escrito por um autor judeu e os outros dois por cristãos. No entanto, a erudição moderna sustenta que foi tudo obra de escritores cristãos. E Noeli sugere, ao contrário, que todo texto, mesmo que escrito em épocas diferentes, é a expressão de um grupo profético docético cristão relacionado com o grupo atacado por Inácio de Antioquia em suas cartas aos esmirneus e australianos. De acordo com este estudioso, os capítulos 6 a 11 A visão são mais antigos que os capítulos 1 a 5 que representam uma introdução pessimista posterior à visão original. A data de composição é o final do século I depois de Cristo e a narrativa da gravidez de Maria 11 horas e 2 minutos a 5 é independente do Evangelho de Mateus. Depois de Noreli, outros estudiosos rejeitaram caracterizar a ascensão de Isaías como um texto docético. A ascensão de Isaías é um apócrifo do Velho Testamento que remonta do